Fala galera, hoje eu vou falar aqui sobre avaliação de desempenho. Eu vou começar falando sobre os exemplos práticos que eu tenho no meu trabalho, tá? Que eu já tive no meu trabalho, que foi a avaliação de desempenho no ato da admissão e avaliação de desempenho no ato do feedback, certo? Avaliação de desempenho na admissão se trata de uma entrevista para poder traçar o perfil do candidato, traçar o perfil daquela pessoa que também já passou pelo processo também. Ele envolve todos esses temas assim, mais de traço de perfil, para ver se a pessoa atende aos requisitos do cargo, ok? Sobre a avaliação de desempenho no feedback, ela se trata de saber se você está atendendo os requisitos do seu cargo. No caso da minha empresa, eu tive que responder um questionário sobre todo o meu desempenho, sobre minha relação interpessoal, sobre minha relação com o cliente interno e externo, e a minha supervisora respondeu o mesmo questionário e depois foi feita uma média. Cada resposta você podia colocar de 0 a 5 na resposta. E ela também poderia colocar de 0 a 5, depois foi tirada uma média e em cima disso saiu o resultado, certo? E a cada ponto ela ia falando o que eu podia melhorar, como eu estava me saindo, se eu estava me saindo bem, se eu estava me saindo mal, ok? Essa é a avaliação do feedback. E essas são as experiências que eu tenho em relação à avaliação de desempenho. E agora eu vou falar a minha parte aqui, que é sobre a avaliação de desempenho no geral, qual é o foco dela e para que serve, certo? Vamos lá. A avaliação de desempenho, ela é uma ferramenta para conhecer e medir a performance dos indivíduos em uma organização, por meio do confronto entre o que se espera do profissional e o que foi alcançado por ele. Essa avaliação é um dos recursos mais valiosos para a gestão de pessoas, já que permite diagnosticar e analisar o comportamento de um funcionário pelo tempo que for necessário. E aqui tem um ponto também que vale salientar, que é sobre o foco dela. Independente do resultado, se for positivo ou negativo, é esse exame que vai ajudar no desenvolvimento do colaborador de uma organização. Com essa avaliação de desempenho é possível identificar os pontos de melhoria em uma empresa e exemplos a serem seguidos ou alterados, estimulando um trabalho cada vez melhor por parte de seus integrantes. Esse é o foco dela, certo? Qual o foco da avaliação de desempenho no feedback? Nesse caso, são destacados os resultados de tarefas executadas em determinado período de tempo, geralmente de 12 em 12 meses. O gestor, além de assumir o papel de avaliador neutro, apresentando os reais resultados, deve tomar cuidado também com a motivação do funcionário. Não é porque ele teve um rendimento baixo nesse determinado período de tempo que ele deve ser sobrecarregado sobre isso. E nem deve se maquiar esses resultados, mesmo que negativos, para evitar uma desmotivação. Tem que ser tratado de uma forma real. Nesse contexto, é importante destacar que, junto ao feedback, cai bem uma avaliação de desempenho com objetivo focal no desenvolvimento profissional desse funcionário. Assim, o avaliador precisa focar em esclarecer ao avaliado quais os pontos estão atendendo às expectativas e quais precisam ser trabalhados naquele momento. De tal forma, é possível alcançar resultados cada vez melhores, tanto para o funcionário, que vai desenvolver suas habilidades e crescer profissionalmente, quanto para o gestor, que vai enxergar os resultados rapidamente nos seus indicadores, e para a produção. Qual o foco da avaliação de desempenho na promoção e na demissão de uma pessoa? Bem, antes de mais nada é importante a gente salientar que a avaliação de desempenho é uma das principais ferramentas que os gestores têm em mãos para poder mensurar, classificar, avaliar, identificar a performance e o desempenho de seus funcionários, de um colaborador no meio empresarial, organizacional. E como uma grande ferramenta, uma das principais, a avaliação de desempenho ela tem dificuldades também, ela tem problemas. Talvez uma dessas dificuldades é fugir da opinião pessoal de um gestor, de um gerente sobre o seu funcionário, sobre o colaborador. Então a avaliação de desempenho ela tem que ser prática,
ela tem que ser baseada em competências e não na opinião pessoal de um gestor sobre um colaborador. E talvez outra dificuldade seja a utilidade dessa avaliação. Não somente é importante aplicar a avaliação de desempenho, como também é importante utilizá-la, que ela não seja apenas aplicada e armazenada em planilhas e guardada e arquivada. Não, ela tem que ser aplicada, utilizada. E aí que entra talvez o principal foco para mim da avaliação de desempenho. Ela vai ser utilizada na tomada de decisão que diz respeito à promoção ou à demissão de pessoas, né? Então, através da avaliação de desempenho, que tem vários métodos, tem vários processos variados, e o gerente ele vai poder pensar, refletir, analisar com honestidade, com sinceridade e basear uma decisão sobre promoção ou sobre demissão. Então eu acho que essa seja o principal foco da avaliação de desempenho, embasar a decisão de um gestor sobre promoção ou demissão de uma pessoa, né? Eu acho que através dessa avaliação ele vai poder ter uma visão panorâmica e geral do que vem acontecendo, e também ele pode detalhar ali em certos pontos, ele pode se aprofundar, ele pode ir para avaliação individual, fazer um feedback, procurar melhorar aquele que está com um rendimento ruim. Então eu acho que a avaliação de desempenho é de extrema importância para a promoção ou para a demissão, ou seja, resumindo, é de extrema importância para a tomada de decisão de um gestor dentro de uma empresa.